Boa noite, meus caros acadêmicos do curso de Administração e Processos Gerenciais. Com grande satisfação aqui, o retorno ao segundo eixo, o eixo 52, retornando às disciplinas, particularmente falando aqui, a organização, sistemas e métodos e comportamento do consumidor. Mas, como todos vocês sabem, anteriormente a essas disciplinas, vocês terão no dia de hoje, nessa semana de integração, uma palestra, cujo palestrante já está aqui presente no estúdio aqui do NEAD, que é o Elias Santana, pela qual ministrará um conteúdo de extrema importância e de bastante conhecimento, vamos dizer assim, dentro do contexto pela qual ele vai apresentar. No dia de ontem ele já fez a apresentação dessa mesma palestra e hoje, para outros cursos, obviamente, e hoje estará aqui proferindo a palestra ao curso de vocês, de Administração e Processos Gerenciais. Só para fazer um breve comentário, e na sequência o próprio palestrante fará uma auto-apresentação, mas o Elias Santana, ele tem um foco direcionado mais para palestras motivacionais, tá? Que de certa forma ele não deixará de comentar isso aqui hoje. Ele atua também fortemente na área de liderança, ok? Já atuou no país Portugal, tá? Onde ele trabalhou como consultor, ministrando e dando treinamento para diretores, e hoje atua de uma forma geral no Brasil como um todo. E uma informação bastante interessante também que eu passo aí para vocês, e quem sabe num próximo episódio, num próximo momento, algum de vocês poderá contribuir da mesma forma com que o Elias está contribuindo conosco, porque o Elias também é aluno aqui do EAD, da Educação à Distância do Sesumar, do curso de Gestão de Recursos Humanos. Tá? E ele estará aqui ministrando uma palestra para vocês com o título Temos Vaga para Patrão, dá oportunidade ao topo. Então, praticamente as minhas palavras são essas. De resto, complementando os dizeres aí do William e da própria Viviane, eu desejo a vocês um ótimo retorno desse segundo eixo, tá? E que vocês tirem o máximo proveito, não só das disciplinas que vocês estarão assistindo, mas, no caso em especial hoje, dessa palestra que será ministrada aqui pelo Elias Santana. Então, na sequência, eu convido aqui o Elias. Elias, mais uma vez, seja bem-vindo aí. Obrigado. E tenha uma ótima apresentação. Noite. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui no Sesumar. É uma honra ser aluno do Sesumar. Existe uma frase que diz o seguinte: sábio é aquele que sabe que não sabe de tudo. Então, mesmo com alguns anos de trabalho, alguns anos de carreira, é necessário nós voltarmos à sala de aula para afiar o machado, não é? E hoje nós vamos falar sobre temos vaga para patrão, da oportunidade ao topo. Se você está trabalhando, você teve uma oportunidade. E você deseja chegar ao topo. Mas que topo é esse? Né? Aonde a gente quer chegar? Quando nós falamos temos vaga para patrão, muita gente pode se remeter àquela cadeira do chefe, aquela cadeira acolchoada, ou então aquele lugar de destaque. Mas será que aquele lugar de destaque, ele não exige um pouco de nós? Ou então o lugar de destaque não foi mérito de quem percorreu esse trajeto? Você está habilitado aí a fazer as perguntas, a fazer os seus comentários, eu estou aqui para lê-los e respondê-los. E durante essa aula eu gostaria de muita participação, não é? Assim como o professor disse que eu também sou aluno, eu detesto ficar do outro lado babando no teclado, quase dormindo. Então, está aberto aí esse campo aí, esse espaço para diálogo. Eu gostaria de começar essa nossa aula com uma introdução e um pensamento, que logo na sequência nós vamos chamar de chaves de sabedoria. Você não pode mudar aquilo que você tolera. Vou repetir. Você não pode mudar aquilo que você tolera. Começar é normal. Permanecer naquela fase inicial, muitas vezes pode ser acômodo. De repente você entrou num estágio na sua empresa, começou fazendo alguma atividade que tem uma remuneração baixa, ou de acordo com a categoria. Só que existe uma frase também que diz o seguinte: se nós melhorássemos o nosso trabalho de 1 em 1% ao dia, quantos por cento chegaríamos em 100 dias? O que nós temos feito todos os dias no nosso trabalho para melhorar 1% a nossa performance? Nenhuma empresa é instituição filantrópica. Ela vive de lucro. Então ela contrata potenciais, ela contrata pessoas com talento. E como você tem lapidado esse seu talento?
Então, se de repente você não gosta de pegar ônibus lotado de manhã para ir trabalhar, ou então você não gosta de ter que chegar cedo, levantar cedo, sair tarde do trabalho, o que você tem feito para mudar essa realidade? Né? Se às vezes você não consegue conquistar aqueles sonhos que você tem, aqueles objetos de consumo, carro, casa, se você não está conseguindo isso, o que está faltando? Você está tolerando essa mesmice de repente, ou você está fazendo algo para avançar? Logo de cara, logo de partida, eu posso te dizer, se você está fazendo esse curso, você já está agregando valor à sua mão de obra. Você está agregando valor à sua visão, não é? E eu gostaria de avançar também dizendo o seguinte, nós vamos trabalhar nessa aula para a gente se organizar, nós vamos trabalhar 3 itens que vão fazer muita diferença na sua vida. Primeiro, vamos falar sobre você, sobre sua visão, sobre sua forma de pensar, não é? O seu potencial, vamos descobrir esse potencial que você tem e onde estão as oportunidades. Tem muita gente que passa a vida inteira de joelho dobrado pedindo quando é que tem uma oportunidade, me manda uma oportunidade, eu quero uma oportunidade, de repente está à sua porta e você não percebe. Beleza? Vamos lá então? Então vamos lá. Eu gostaria de me apresentar inicialmente. Eu sou escritor. Eu escrevi 3 livros, onde um está publicado e está indo para a 2ª edição e os outros 2 aguardando a publicação. O que está indo para a 2ª publicação tem o título da palestra, que é Temos Vaga para Patrão. E uma curiosidade, essa palestra ela surgiu depois de uma palestra em company, né? O livro surgiu em função da palestra. E um colaborador disse, olha, você tem umas palavras tão legais, você fala tão legal, eu gostaria de levar, não dá tempo de anotar tudo. Você poderia escrever um livro para mim? Então surgiu a ideia de escrever um pocketbook, né, que a pessoa carrega no bolso, leva na pasta. Então facilita a leitura pelo colaborador que não gosta muito de ler, mas ele gosta de ler causos, né, de saber o que aconteceu com os outros, algumas experiências de vida. Então nesse livro, Temos Vaga para Patrão, ele traz essas realidades. E eu escrevi mais 2 livros. Como em todo o ambiente, né, nós temos muitas mulheres, e de repente até para eu atender as empresas, eu preciso me deparar com mulheres e conversar e negociar com mulheres, eu passei uma boa parte do tempo analisando o comportamento delas e vislumbrei um universo fantástico. Habilidade, intuição, delicadeza. Então eu lancei o livro Como se tornar uma mulher feliz, analisando todos os pontos em que ela se depara e ela tem as suas dificuldades e que as virtudes que ela não reconhece. Então nesse livro também ele é abordado essa visão, tanto empreendedora como a feminista. E também estou com um livro para ser lançado chamado O Centro das Oportunidades, justamente falando de que as pessoas deixam desapercebidas oportunidades na sua vida, desde a infância até a fase adulta. Oportunidades de pessoas na sua vida para se casar, oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo, e quando passa o tempo, vivem correndo atrás da máquina, como diz o ditado. Palestrante há quase 12 anos, então eu comecei a partir dos 16, aos 17, e atuando dentro de empresas como, de repente, aprendiz, né, vendo os outros, trabalhando com eles. E quando eu vi, eu já estava ministrando treinamento para a Mercedes-Benz e tinha como cliente também a Marco Polo. Consultor empresarial. Todo mundo diz que consultor é aquele que pega o relógio e fala as horas para você, né, ainda te cobra por isso. Na realidade, o consultor é como se fosse o médico da empresa. Tanto é que o nome da minha empresa chama-se Health. Health vem do inglês, que é health, né, que é inglês, é saúde. Então, as empresas é como se fosse um corpo. E cada elemento da empresa são suas células. Então, quando uma célula está com um problema, o corpo todo fica e todo o corpo reage. Então, é analisado a alma da empresa, que são as pessoas. Sou empresário, né, possuo uma empresa de consultoria. Então, além de ministrar treinamento, eu trabalho na linha administrativa da empresa. Então, eu tenho processos, eu tenho sistemas administrativos e o que tem me dado know-how para poder falar com alguns clientes, atuar também na área de treinamento junto com outras empresas e atuo bastante no que tange a Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e estive em Lisboa, né? Como o professor disse que eu estive em Portugal, eu estive em Lisboa, Almada, Braga e Porto, ministrando treinamento para diretores. E mais à frente eu vou te dizer dessa oportunidade, como surgiu essa oportunidade de ir para lá. Vamos continuar então? Nossa chave de sabedoria. Então, durante nossa palestra, assim, nosso treinamento de hoje, você vai ter muitas chaves de sabedoria. O que uma chave faz? Ela abre a sua mente para um pensamento muito mais profundo.
e tem a pretensão realmente de extrair de dentro de você a excelência que tem de talento, a excelência do seu potencial. Então, pensemos nessa frase. Não importa de onde você veio, não importa para onde você vai. O que realmente importa é onde você quer chegar. Então, todos nós, muitos de nós talvez, tivemos origem humilde. Viemos lá do interior de uma cidade, viemos para a cidade batalhar, alguns ainda estão batalhando, né? Tentando buscar o seu espaço, conquistar o seu espaço, mostrar o seu talento, e passa por muitas dificuldades. E chega na metade do caminho e você se pergunta, poxa, eu estou no meio de um deserto, não vejo no horizonte para lá, horizonte para cá, horizonte, né, para a esquerda, para a direita, para onde eu estou indo? Fico muitas vezes sem norte. Então, para onde eu vou? Né? Por que todo esse esforço? Por que todo esse trabalho? Como é que você se vê nos próximos 5 anos de vida? Como é que você se observa? Você parou para pensar nisso? Pare e pensa, você é o resultado de 5 anos passados. Daqui a 5 anos vai existir um futuro. Você interagindo ou não. Você agindo ou não. Caso você não haja, a vida decide por você. E às vezes ela não é tão doce, às vezes ela não é muito cortês nessa decisão. Quando nós falamos sobre visão, o que nós entendemos? Quando nós estamos dirigindo o nosso carro em dia de chuva, que o vidro está embaçado, a visão nos auxilia ou nos complica? Ou a falta de visão nos deixa complicado no meio do trânsito? Mais ainda, quando a pessoa começa a perder a visão, ela fica feliz ou desesperada? Então nós vamos estudar o sentido dessa palavra visão, que ela é tão importante para um empreendedor como para o colaborador. O colaborador que ele tem visão, ele está propenso a ocupar o lugar da liderança. Porque o sistema de uma empresa ele é cíclico. As pessoas saem, pessoas são promovidas, pessoas são demitidas, pessoas montam o seu próprio negócio e sempre fica um lugar vago. De segundinho em segundinho, você acaba assumindo sua postura, a sua liderança, o lugar que é seu de direito. Aquela pessoa que tem medo de perder o emprego, é que esse lugar não é dela, esse emprego não é dela. Então ela sempre fica querendo subir numa posição sem ter esse talento. Vai chegar uma hora que vão perceber que ela não tem esse talento e vão colocar uma pessoa que tem talento. Então por isso que ela tem medo. Não é? Uma visão determina o futuro. Né? O sonho determina o futuro. Qual é o seu sonho? Quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? E por que não fazer essa pergunta hoje? O que você quer ser quando crescer? Crescer profissionalmente, não mais fisicamente. Então qual é o seu sonho? O que você espera de você? Você está numa empresa, de repente você não está trabalhando naquilo que você gosta, mas existe um futuro. E o que você está fazendo para mudar essa situação? Quando você fecha os olhos todas as noites, o que você planeja? Ou simplesmente dorme porque tem um dia, tem outro dia seguinte, tem outro trabalho para fazer? Uma visão é a prioridade de um líder. O pior medo de um líder é ele perder a visão. Porque sem a visão ele não tem como conduzir a equipe dele. Ele não tem como conduzir as tarefas, né? Conduzir as pessoas a cumprir uma missão ao qual ele se propôs, aos desafios que a concorrência coloca, o mercado externo, o mercado interno, não é? Então, o líder, ele sempre almeja algo mais, ele sempre tem essa visão mais a longo prazo, o que faz dele um líder. E a visão norteia em meio a dificuldades. Você acabou de iniciar um curso, né, já vai fazer no 2º ano, um curso de ensino à distância, uma faculdade. De repente, quanto tempo você esperou para fazer essa faculdade, a oportunidade de fazer essa faculdade? E eu costumo dizer o seguinte, a vida dá oportunidades iguais para quem ela mesma deu caminhos diferentes. Então, nesse exato momento, você está tendo uma oportunidade igual a quem está fazendo presencial. Então, não precisa ter vergonha de você estar fazendo o ensino à distância. O certificado será igual a quem fez o presencial. E vou te dizer mais. Quem faz o EAD tem que se esforçar muito mais do que quem está no presencial. O presencial assiste aula todos os dias, nós temos que correr, temos que assistir os vídeos que estão lá, os DVDs que a gente recebe, tem que ler os fóruns, participar dos fóruns, ler os questionários. Então, praticamente cada atividade que é colocada no fórum é uma prova.
né? E estamos sempre colocados em provas. E ainda nós temos um agravante, nós temos que conciliar isso com a nossa vida cotidiana. Eu já cheguei a assistir aula em Belo Horizonte no hotel. E teve o maior travamento do site, a gente aquela correria e tentando resolver. Então, você já é um vencedor. Quando você terminar esse curso, você já só vai esperar para concluir aquilo que você já sonhou. E o que você está sonhando para quando terminar esse curso? Como é que você está se preparando para isso? Quando você terminar, o que você vai fazer? O que muitas vezes me atemoriza é que quando eu visito algumas faculdades, algumas escolas de ensino médio, as pessoas não sabem por que estão na escola. Elas não sabem o que estão fazendo lá. Porque mandaram estudar, porque precisa ter estudo para arranjar emprego. Essa é a resposta. Ninguém quer aprender. Ninguém quer ter mais conhecimento. Ninguém se vislumbra ou fica feliz em ter um conhecimento mais amplo, ou ver uma pessoa sábia conversando com ela. As pessoas esquecem que você é medido por duas coisas. Como você se veste e pelo que você fala. E se você não tiver conhecimento para falar? E se numa hora de uma entrevista com o cliente, você que de repente trabalha em vendas ou de repente lida com o público, não tiver assunto para conversar, como você vai ser avaliado? Como a sua empresa vai ser avaliada em relação a isso? Na hora de apresentar uma reunião, como é que fica a sua eloquência? Né? A forma de você persuadir naquele assunto ou naquela decisão que você quer que seja tomada em virtude dos seus pensamentos, dos seus ideais. Então a visão, ela norteia no meio das dificuldades. Será que no meio desse curso, que de repente levam 2, 3, 4 anos, não vai faltar dinheiro para pagar a mensalidade? Ou será que você vai ter que se apertar e vai ter que escolher entre uma coisa ou outra, entre um pagamento e outro? Mas essa dificuldade, ela é sustentada pela visão que você tem. Toda empresa passa por dificuldades. A dificuldade é a chave para uma promoção. Então, se a empresa passa por uma crise, ela está se tornando mais forte. Se ela passa por dificuldade, ela está se tornando mais forte. E ela adquire experiência, adquire vivência. Logo, uma empresa de 5, 10 anos, ela não está mais vulnerável a qualquer crise. Ela está ali firme e forte, ela sabe o seu foco, a sua missão, a sua visão. E nesse caso, nós trazemos isso para a nossa vida pessoal, né? Para empreender a nossa carreira. Então, a visão, ela te norteia em meio a dificuldades. Eu queria fazer uma pergunta até meio constrangedora, até meio... interessante. Você que está em casa, você que está aí no polo, pergunta para a pessoa que está do lado, pergunta para a esposa aí, pergunta para o cachorro se estiver ali, quem é você? Pergunta isso, quem é você? Pergunta aí para a pessoa que está do lado. Já não responder, não liga, porque acho que ela não ouviu. Quem é você? Você saberia responder, se você olhasse no espelho, qual é a resposta que você daria? Eu sou um cara legal, sou um cara elegante, sou um cara bonito. Eu moro na rua tal, no bairro tal, na cidade tal, do estado tal. Isso são informações subjetivas. Mas qual é a informação que vai te nortear com uma visão de melhoramento, de aprimoramento pessoal e de que você possa corrigir você mesmo as suas falhas sem necessário um feedback, né? Sem um feedback externo? Muitas pessoas confundem feedback com elogio. Feedback, ele relata aquilo que você fez, que magoou ou agradou alguém. O elogio parte do princípio do que eu acho, do que eu penso. Então, são duas coisas distintas. Então, para responder essa pergunta, quem é você? Eu gostaria de fazer uma dinâmica com você. Papel e caneta na mão, né? Segura aí para você anotar. Então, vamos lá. Gostaria que você colocasse nesse papel 3 nomes de animais, os 3 primeiros que vierem na sua mente. Não vale sogra, não vale irmão, não vale, né? Não vale vizinho. 3 nomes de animais. Os 3 primeiros que vierem na sua mente. Dá um tempo para você colocar. É para colocar no papel, na orelha do vizinho. Conseguiu colocar? Então vamos lá. Primeiro animal é a imagem que as pessoas têm de você. Primeiro animal é a imagem que as pessoas têm de você. Segundo animal é a imagem que você tem de você quando você olha no espelho. Terceiro animal é como você realmente está agora, nesse exato momento. Então, está aberto aí para você já colocar a bicharada, soltar os bichos zoológicos todos para você falar que bicho que deu.
Mas eu já vou norteando pelos 2 primeiros, aí eu vou dando sequência, na próxima brecha eu vou respondendo. Primeiro animal como cachorro. Quem colocou aí pode levantar a mão, você que está em casa também levanta a mão, participa. Primeiro animal como cachorro. Uma pessoa amiga, sincera, leal, motivada, comprometida. Né? Se precisar fazer uma festa, vamos, tô lá, vou fazer. Mas tá, quanto custa? Onde vai ser? Que dia que vai ser? Primeiro se compromete. Sua empresa vai fazer um mutirão, vamos! Mas que dia que vai ser? Poxa, mas foi justo o dia que eu comprometi com a minha mulher de fazer tal coisa. Aí você arruma encrenca em casa. Então, o cachorro ele tem essa ideia de amigo, de comprometido. E tem outro detalhe muito interessante. Você saberia me dizer qual a diferença entre lealdade e fidelidade? Saberia responder? Vou perguntar para as meninas aí, né, que estão assistindo, as meninas que estão aí no polo. Você, se fosse, né, buscar um namorado, um noivo, você gostaria de um noivo ou um namorado leal ou fiel? Tem muita gente aí que talvez não fale, mas pensa assim, olha, do jeito que está difícil, qualquer um primeiro que aparecer. Lealdade e fidelidade tem diferença. Fidelidade está ligado à vantagem. Cartão de fidelidade da companhia aérea, cartão de fidelidade da drogaria, cartão de fidelidade do supermercado, está ligado a, se você comprar, se você adquirir, se você participar, existe uma contrapartida. Já o cachorro é aquela situação assim. Você chuta o cachorro, xinga o cachorro, empurra o cachorro, bate no cachorro. Aí quando você vai lá, ele volta correndo, abanando o rabinho, por quê? Porque ele é tonto? Não. Ele nos ensina isso com muita profundidade na nossa vida. Ele não se preocupa com aquilo que você faz em relação a ele. Ele se preocupa pelo que ele sente por você. Será que a gente tem muito colaborador cachorro dentro da empresa? Será que tem muito colaborador que por mais que você pegue, você humilhe, não dá aquela valorização que ele merece, ele está lá comprometido, não falta, ajuda na empresa. E o máximo que você faz é assim, ó, você é a prata da casa. Ele está aí com a gente há muitos anos. Que reconhecimento ele tem. Muitos ainda pegam, só dão um PIN, 10 anos, 20 anos. Não dá um aumento de salário, não dá um reconhecimento, não dá cargos que façam jus a esse desenvolvimento que essa pessoa tem dentro da empresa. E aí nós temos como primeiro animal também o gato. É mais ou menos parecido com o cachorro. O gato é muito inteligente, ele é muito rápido de raciocínio, pega as coisas no ar. É muito auditivo, ele presta atenção no que se fala. Porém, se você convidar um gato para uma festa, ele vai falar assim, quem paga? Eu não vou. Sozinho, não vou também. Quem leva? Onde vai ser? Palavra-chave significa insegurança, não que seja inseguro, mas ele precisa do máximo de informações, porque do jeito que ele é inteligente, tudo que possa dar errado, ele já pré-visualiza para que não sofra. O sentimento dele é muito importante para ele, é muito importante para o gato. Aí fica aberto, né? Só para ter uma ideia aí, para vocês verem sobre os bichos. Daqui a pouco a Carolina vai passar para mim aí, né, as informações. Então, nós já vamos ter esse norte. Isso vai falar bastante sobre você. E essa dinâmica não surgiu aí a esmo, né? John Harry, a janela aberta e fechada de O'Hare, alguns John Harry, porque era John e Harry, que descobriram que através das estratégias de defesa, de relacionamento das pessoas, existiam 3 janelas. Aquelas que as pessoas veem, aquela que só você vê e aquela que está oculta. E através da inteligência emocional, a gente utilizou os animais para extrair essas informações, mesmo que você não perceba. É como se, de dentro do seu cérebro, nós tirássemos o feedback sobre você mesmo. Interessante? Imagine o software que existe para isso e que nós vamos disponibilizar para vocês nessa aula. É uma surpresa que a gente tem para vocês ali. Vamos falar um pouco mais. Eu gostaria que você desse uma olhada nessa imagem que nós temos aqui agora. Temos um leãozinho, né, engatinhando. Eu posso ouvir as meninas aí no polo ali, falando assim, ó, que lindinho. Pois é, ele é lindinho. Você levaria ele para sua casa? Muitas agora se dividem. Algumas levam, outras não levam. Mas por que aquelas que levam? Porque você, assim, nossa, ele é indefeso. Realmente ele é indefeso. Aquelas que também estão dizendo, não, mas ele vai crescer. Também estão certas, ele vai realmente crescer.
Agora, se eu disser que no zoológico da Argentina tem um zoológico aberto assim, e as jaulas são abertas. Os leões são criados com cachorros, é verdade, para não se tornar agressivo, para se tornar dócil. E as pessoas, você pode ir lá visitar e amamentar um tigre, amamentar um leão, sem medo, porque eles não sabem que são perigosos. Eles não têm ideia da identidade deles. Já parou para você perceber, você já parou para perceber que você também pode não saber o seu real potencial? Você não pode, de repente você pode estar vivendo e não sabendo a energia, o potencial que você tem. E atrás ali, atrás dele ali, quem tem ali? Parece que tem a mãe dele, não é? Você levaria ela para sua casa? Não, de jeito nenhum, não é? Levaria. Agora imagina ela, meio-dia, num sol lascado, nas ruas da sua cidade, atrás de você, com fome. Botaria medo, sim ou não? Por quê? Primeiro, a identidade é uma coisa fundamental. Ela sabe quem é você. Refeição, comida. E você sabe quem ela é. Perigo. Perigo. Ela oferece perigo. Então, há um respeito. E esse respeito ele é imposto, às vezes numa forma de diálogo, às vezes a própria postura da pessoa e às vezes uma reação. Às vezes é necessário você ser enérgico. Quantas mães você conhece que de repente você está lá num lugar, o filho está lá derrubando o local, está lá que nem um furacãozinho assim, e a mãe está assim, filhinha, a mãe não gosta, olha, vou falar para o seu pai. Que autonomia, que liderança é essa? Então, que oportunidade de liderança lá na frente ela conquista dentro de uma empresa e que respeito ela vai conquistar dos filhos? Por quê? Porque não se exerce uma autoridade. E essa autoridade, ela é determinada pela sua identidade. Quando você terminar esse curso, você vai ser uma autoridade na informação que você quis se adentrar. Você é graduado nessa área e merece o respeito pelo esforço que você fez em relação a isso. Mas será que nós temos a consciência do poder pessoal e o poder posicional? Quantas vezes você gostaria de bermuda, de chinelo para o trabalho e tal, mas você tem que manter a política da empresa, porque ali você exerce uma posição. Será que você lembra ainda daquelas matérias do SPB, Educação Moral e Cívica, né, que falava dos papéis de cada um, os papéis que cada um exerce na sociedade? Pois é, isso fala de posição, fala de identidade, e você precisa reconhecê-las. Agora, uma pergunta. Para aquelas pessoas que disseram assim, poxa, eu levaria esse animalzinho aí para minha casa. Legal, teve uma identificação, essa pessoa vai cuidar. Talvez passe a vida inteira e esse leão não saiba que é um leão. Ele pensa que é um ser humano, pensa que é uma criança e vai reagir como uma criança. Agora, aquela pessoa que disse, não, eu não levaria. Se você acredita que esse animal vai crescer, por que você não acredita que você vai crescer? Por que você vai ficar no nanismo profissional, no nanismo pessoal, e não vai se desenvolver e não vai colocar medo na concorrência? Não vai atrair a atenção da liderança da sua empresa? Por que esse medo? Né? Por que você acredita nisso? Quem disse que na maternidade, quando você nasceu, pegaram aquelas etiquetadoras de supermercado, colocaram assim, esse vai ganhar R$200, esse vai ganhar 600. Não, esse não vai subir na vida de jeito nenhum. Esse vai subir, esse vai ganhar R$5.000, esse vai ter carro importado. Quem disse? Quem selou o seu destino? Não importa de onde você veio, não importa onde você está, se você dizer que você não sabe a vida que eu passo, você não sabe o que eu estou passando, você só está passando. Você já deu certo, existe um destino para você cumprir, existe um tempo, e nós vamos falar disso também, né? Já temos algumas perguntas aqui, eu já vou mandar rapidinho essas perguntas para a gente poder dar sequência, e ao longo da aula, sempre que eu tiver uma brecha, eu vou estar te respondendo. O Elair Chovans, o que o professor fala do macaco? O macaco é uma coisa fantástica. Porque é o tipo de pessoa que é eloquente, gosta de conversar com pessoas, gosta de se relacionar com pessoas. Se colocar o macaco dentro de uma sala, só com o telefone, ele vai levar a conta telefônica às alturas. Porque ele gosta de dialogar, de falar com as pessoas, de estar presente com elas. Agora, se arrancar o telefone, ele pede demissão em 3 semanas. Porque ele não gosta de coisa parada. Ele não gosta de não ter que se relacionar com pessoas.
né? E tem uma inteligência muito hábil, né? A habilidade dele é colocada sempre em evidência. E tem um detalhe muito importante no macaco que tem que se ressaltar. É o tipo de pessoa que pode ter o problema que teve em casa. Pode ter se estressado, brigado com a mulher, brigado com a sogra, chutado o cachorro. Tá uma situação complicada. Quando ele chega na empresa e viu que a situação não está muito bem, os colegas estão tristes, ele faz uma brincadeira, faz uma palhaçada, faz a pessoa rir, esquece do problema dele para fazer as outras pessoas felizes. Você seria uma pessoa bem habilitada para ser líder, se continuar com essa habilidade, é claro. Ana Paula, e o coelho, o que significa? O coelho é muito interessante, Ana Paula. O coelho é aquele tipo de pessoa que, quando está numa roda de pessoas, parece que morreu, né? Não opina, não fala, está só ouvindo. Mas, de repente, ela solta uma opinião, todo mundo fica assim de cara. Ué, como é que você me respondeu uma coisa? Você, ué, eu estava ouvindo, estava morto, não é porque eu não estava falando, que eu não estava prestando atenção. Você surpreende as pessoas. O coelho tem uma inteligência chamada intrapessoal, dela com ela mesma. Então, você, de vez em quando, faz uma reunião com você mesmo, e a decisão que vocês tomarem está dessomada. De vez em quando, você pede opinião para alguém. Isso é capricho de mulher, é claro, tem que pedir opinião. Mas, mesmo que seja contrário, você vai continuar fazendo aquilo que você decidiu, independente, porque você já decidiu, você já está decidido a fazer. E você surpreende muitas pessoas, as pessoas se surpreendem com você. Pensa que você é quietinha, mas de quietinha você não tem nada, só que você não fala. E ninguém é obrigado, isso chama-se avaliação. As pessoas avaliam você pelo que você faz, né? Pelo que você se porta. Respondidos, estamos ali, rapidinho, vou responder do Eduardo aqui para a gente dar sequência. Paulo Eduardo, professor, repita o que significa o cachorro e comente sobre o elefante e girafa, né? Vamos lá. O cachorro, uma pessoa amiga, sincera, leal, comprometida, sempre disposta a ajudar, sempre motivada a fazer, faz amizade muito fácil. Se tiver no ponto de ônibus, assim, tá chovendo hoje, né? Pois é, pô, você está indo para onde? Tá? Uma pessoa que está muito mais aberta, né, a relacionamento. O elefante, excelente observação. O elefante é aquele tipo de pessoa que, imagine o seguinte, está num Audi, uma rodovia duplicada, para melhorar, triplicada, de São Paulo, assim, que vai ao Pouso Tavares, que é triplicada em Anguera, e está num Audi, só que está andando a 60 por hora. Aí passa, as pessoas lá fazem o que é? Um velhinho que está dirigindo? Aquela pessoa que tem medo de bater, aquela pessoa cautelosa, e vê que é você. Assim, nossa, uma pessoa tão jovem, alguma coisa está errada, ou o carro está com um problema. Por quê? O elefante, quando ele é pequeno, ele é amarrado com correntes gigantescas, enormes, para ele não fugir. Você já imaginou um elefante com TPM? Meu Deus do céu, ele vai acabar com tudo. E de vez em quando acontece isso na Índia, não é? Então, imagine esse elefante fugir. Então, desde pequeno, ele é amarrado com correntes gigantescas para quando ele bater a perna, ele não fugir. Hoje, depois de grande, os elefantes são amarrados apenas com uma corda. Porque, de repente, cria só o paradigma. Basta ele sentir que está preso, que ele nem reage mais. O que está te prendendo? O que tem feito com que você não se desenvolva mais? Qual é a crença que você colocou na mente que não está fazendo com que você rompa os seus limites? Às vezes você tem um enorme potencial para trabalhar. Está nessa empresa ali, ó, dando o seu sangue. Muitos já falaram para você, olha, você pode montar o seu próprio negócio. Eu acho que ó, você tem potencial para isso. E você fala, não, imagina, para mim não. Eu não tenho, eu não estou com essa bola toda. Seu cérebro acabou de te entregar. Acabou de te dedurar. Você tem potencial, sim. Em caso de emergência, quebra o vidro. E a girafa reforça essa ideia. A girafa é o tipo de animal que, primeiro, vive em grupo. Detesta trabalhar isolado, mesmo porque ela é um alvo fácil se estiver isolado. Tem visão estratégica. Imagine que vai ter uma festa. Todo mundo decidindo qual é a festa, o que vai acontecer na festa, qual é o título da festa. Fala assim, gente, tal dia é feriado. Imagina, para de ser pessimista. Vai olhar no calendário. É feriado. É quando as pessoas olham no calendário, é verdade. Você fala, eu te disse, eu avisei. Então você é o tipo de pessoa que tem visão. Muitas pessoas não te compreendem. Utilize essa visão para trabalhar na sua própria carreira, na sua própria vida. Marilda dos Reis, professor, eu estou aqui. Onde posso encontrar o significado dos bichos? Ixi, assista muito Discovery Channel, muito National Geographic, analise. Estude um pouco da PNL, faça essa análise, leia bastante inteligência emocional
Isso resume, infelizmente não existe essa tradução, mas eu desenvolvi um software e a gente vai compartilhar disso também. Vamos lá. 3 certezas que você tem na sua vida. Você só tinha uma, tá vendo? Te dei mais 2. Muita gente só fala que vai morrer. Só pensa nisso e vive com medo disso. Gente, deixa eu dar uma certeza para você, você vai dormir tranquilo hoje. Você não vai morrer enquanto não cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Porque você não nasceu a esmo. Ao contrário do que o evolucionismo diz, você não veio do nada. Você veio de um Criador que tinha um ideal quando você nasceu, tinha um propósito e colocou aqui na terra. E você só vai morrer quando cumprir. Agora, se tu abusar, é claro que ele faz questão, de repente, de dizer, já que você quer ir embora, então eu te levo. Quer brincar mais? Eu te levo do parquinho. Você nasceu. Então, se você nasceu, você tem um propósito. Quantas pessoas não nascem? Quantas pessoas morrem no hospital, vítimas de aborto, vítimas de doença, nascem com todo tipo de sequela e acabam não tendo sequência na sua vida, na sua trajetória. E que você vai ter tempo. Você não sabe quanto, mas você vai ter tempo. É mais ou menos assim, teu pai te levou para o parquinho, sua mãe te levou para o parquinho, e você está ali se divertindo. Você não fica toda hora olhando para ele e dizendo, acho que ele vai me levar embora. Pai, vamos embora agora? Não, então deixa eu brincar. Então continua se divertindo. O problema é que as pessoas se preocupam demais na hora em que o pai ou a mãe vai levar do parquinho. Relaxa, vai viver a tua vida, aproveita o tempo. Então deixa eu falar para vocês como seria ideal nós trabalharmos essa administração do tempo. Como eu creio e eu penso e tenho observado muito dentro das empresas, as pessoas, porque a gente conversa com muita gente e cada um conta a sua história. Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Aí você escuta as pessoas mais velhas falando assim, olha, faça isso, faça aquilo. A gente lê muitos livros, dentre eles a Bíblia, e muita coisa a gente observa, que está lá, está escrito, e se a gente seguisse 1/3, a gente não seria tão infeliz muitas vezes, não estaria batendo a cabeça muitas vezes ou dando muitas voltas. Vamos falar da administração da vida e o tempo. Veja que nós estamos falando muito de você. Vou fortalecer você para depois falar do seu potencial. Do 0 aos 18 anos, o que você fazia? O 0 eu não lembro, mas dos 3 em diante, eu brincava. Pois é, você sabe que quando você está brincando, você está exercitando o seu projeto, o seu DNA do seu sonho. Tem muita gente que brinca de carrinho, aí tem muito pai que se irrita porque vai dar um carrinho para o filho, e o filho arrebenta o carrinho. Pô, mas eu acabei de comprar, fique feliz, ele vai ser mecânico, ele vai ser um eletrônico, ele vai ser um tipo de pessoa que gosta de descobrir os problemas que existem em cada coisa, como funciona. É a curiosidade da criança. Infelizmente não existe um manual para pai e mãe, mas tem que haver bom senso. Todo pai e mãe, quando decidiu abrir mão da sua liberdade para ter um filho, prepare-se para ser um coach dele. Filho não é bicho, que você dá a comida e dá água da caminha e brinca com ele de vez em quando. Filho é uma premissa de qualquer coisa. Então, está na sua mão a responsabilidade do seu filho ser qualquer coisa. Não é? Então, dos 0 aos 18 anos, ele deve aprender como se comportar, como se relacionar com pessoas, como andar numa cidade, os perigos que essa cidade oferece, ambientes que ele deve evitar, ambientes que ele deve frequentar, amizades que ele deve evitar, amizades que ele deve ter e cultivar. Veja que existe um ditado em Minas que diz tatu cheira tatu. Ou seja, um tatu nunca vai chegar perto de outro tatu se não tiver o mesmo cheiro. Então, às vezes o seu comportamento está influenciando outras pessoas. Você não pode dizer para o teu filho, para de fumar, se você fuma. Você não pode dizer para o seu filho estude, sendo que quando bate o horário do Jornal Nacional e a novela, você está lá na televisão. O que seu filho vai dizer? Bom, se fosse tão bom tudo isso que ele está falando, ele fazia. Eu estou fazendo aqui de obrigação, estou fazendo porque estão mandando. Mas quando eu tiver a minha autonomia, eu não vou fazer. Pronto. Não adiantou nada. Ele está estudando para estudar. Está tirando notas boas só para se livrar daquela série. E assim a gente vai perpetuando uma ignorância numa sociedade, perpetuando uma ignorância dentro da família. Então, eu creio que muito do que você viveu, você carrega a herança dos seus pais. Como seu pai era, como sua mãe era, os valores que eles te passaram. Então, nessa fase dos 8 aos 18, é aprender. Melhor coisa que um jovem pode fazer.
A partir dos 19 anos, o ideal seria o seguinte, nada de ficar criando vagabundo em casa. 19 anos, aluga um apartamento, uma kitnet, você vai morar sozinho. Quem vai estar para fora de casa? Não, vai morar sozinho. Eu sou fiador, eu pago aluguel, mas vai morar. Você vai saber quanto custa a luz, quanto custa a água, o empenho que tem que se fazer. Você vai organizar a sua casa, você vai ver que quando virar uma bagunça, nem você vai aguentar, então você vai começar a organizar. E nós vamos te visitar todo final de semana. No começo pode ser até doloroso para ambos, mas depois vai gerar uma união, porque esse jovem vai perceber que ele está aprendendo. Eu lido com jovens, eu dou treinamento para jovens, dou palestra nas escolas, com uma atividade que eu gosto de fazer muito, e é uma coisa muito gostosa, porque o jovem ele te testa o tempo inteiro, porque ele está buscando um espelho de liderança. Ele está buscando um espelho, por isso que às vezes ele te testa. Por isso que tem muitos funcionários que te testam. Ele precisa saber até que ponto você tem autoridade. A partir do momento que você impõe e ao mesmo tempo você tem pós-graduação em malandragem, ele se rende e acaba te admirando. Então, dos 19 aos 34 é hora de executar. Até os 18 não é hora de você pegar e pedir aumento. Não é hora de você, de repente, falar, eu quero ganhar tanto. O que nos irrita, muitas vezes, nós como empresários, é chegar um estagiário que acabou de se formar e falar assim, eu quero ganhar tanto, porque é o piso da categoria. Mas peraí, qual é o resultado que você me traz? Pelo que eu estou pagando? Você compra uma geladeira e você está pagando o valor que é pedido dela, pelo benefício que ela te traz. Você compra um carro, pela economia que ele te faz. O colaborador, eu compro as horas dele pelo resultado que ele me traz. Na convocação do Dunga ontem, muitas pessoas ficaram falando que não foi certo, não foi correto. Pois é, só que o Dunga no final ele disse uma frase que me marcou. É o seguinte, olha, o grafite eu chamei porque ele deu certo no time onde ele estava jogando. Eu chamei o goleiro Júlio César porque ele estava fazendo um bom trabalho no time que ele estava jogando. Você está fazendo um bom trabalho no time que você está jogando? Você tem se desempenhado como deveria? Você tem buscado mais o emprego e o salário ou você tem buscado resultados, aprender? Porque você está numa escola, você está trabalhando, você está numa escola. E um dia você vai assumir ou um posto mais alto ou vai ter o seu próprio negócio. Por que um negócio fale com menos de 5 anos? Porque na hora que ele estava aprendendo, ele fez que nem na escola. Lembra? Passou os livros só para sair daquela fase de escola e na hora de montar o negócio dele, ele não tem um mínimo de know-how. Know-how vem da palavra do inglês saber fazer. Ele não sabe fazer, porque ele não errou, ele não aprendeu, ele não quis fazer, não é? Então, dos 18 aos 34 anos, aí é a hora de namorar. Ih, vai ter gente brigando comigo, que até os 18 não pode namorar. Não é que não pode. É hora de aprender. Então, aprende a beijar, aprende a fazer... Não, aquela coisa não. Só aprende a abraçar, aprende a se relacionar. Na hora que você já está aos 34 anos, é hora de executar. É hora de se comprometer, é hora de se noivar. E tem muita gente que faz o seguinte, na área do relacionamento, primeiro parte para o agarramento e depois quer se conhecer quando alguma coisa dá errado. Então, em vez de se conhecer primeiro, depois agarrar, primeiro agarra, depois conhece. Aí dá todo esse trabalho, todo esse problema todo. Dos 35 aos 45 anos é hora de colher. Poxa, eu aprendi, eu executei. Agora é a hora de eu falar assim, olha, meu trabalho é tanto, eu cobro tanto. Por quê? Porque eu faço isso, aquilo outro e comprovo. Está aqui os resultados, as empresas ao qual eu trabalhei. Será que se você pegar a sua carteira e colocar o primeiro trabalho que você teve até onde você está, existe uma sequência em linha reta? Ou começou na farmácia, depois no supermercado, depois na loja, depois não sei aonde? Aí você fala assim, estava galgando cargos. Onde? Que aprendizado você teve? Teve um aprendizado contínuo? Tem muita gente que fala assim, poxa, eu quero ser enfermeira. Então faz o seguinte, faz um curso técnico de enfermagem antes de fazer faculdade de medicina. Caso seja o sonho de ser médico. Se você conseguir passar pelas primeiras etapas, que é lidar com sangue, e não ficar tonto, não cair, não desmaiar, já passou da etapa. Depois, se você aguentar a rotina de hospital, você já passou outra etapa. Quando você for médico, você já vai ser médico residente daquele local, porque você está buscando dentro de uma história. Aí quando você tiver os seus 20 anos, lembra da história dos 5 anos? Quando você tiver 5 anos a mais, 20 anos a mais, você tem uma história. Então existe um currículo, como se diz por aí, né? Existe um currículo de sucesso, onde você pode mostrar, olha, eu dei certo. Aqui, ó, tá aqui. A minha história foi dentro dessa área.
Aí você pega um outro concorrente, que a história dele foi um zigue-zague, e agora ele terminou um curso, e ele acha que ele é profissional nessa área. Qual dos dois você contrataria? É óbvio que você contrataria alguém que teve uma história. Não é? Então, pensa um pouquinho nisso. Né? Dos 35 a 45 é hora de colher. É hora de você, com aquele aprendizado que você teve, traçar metas, traçar alvos, comprar sua casa, comprar aquele carro, administrar a sua vida, ter um plano de administração financeira na sua vida, não é? E usufruir do seu aprendizado. Agora, a partir dos 46 anos até os 100, porque agora a gente viu no Fantástico, tem visto mais frequentemente pessoas com 102 anos, 108 anos. Eu não duvido que a nossa geração, você que está me assistindo, a nossa geração vai chegar aos seus 20, 120, 130 anos. Porque na época da década de 80, década de 60, a expectativa de vida era 60 anos. 70 anos. Eu lembro que quando eu era jovem, eu falava assim, olha, eu não quero morrer tão velho não, eu quero morrer com uns 45. Ainda bem que eu mudei essa ideia. Eu estava na metade do caminho. Beleza. Então, nessa área dos 46 aos 100 é hora de semear. Tem muita gente que se aposenta e morre. Por quê? Porque ele não estava acostumado a ele está ativo. O nosso maior erro dentro das empresas é um erro que está na cara. Na era industrial, que nós vamos ver isso, você era somente valorizado pela sua mão de obra. O que você pensa, o que você acredita, pouco importava. Hoje, um case real. A General Motors começou a chamar todos os ex-funcionários da antiga, vamos chamar assim, para trabalhar, porque os jovens não têm know-how. O cara acabou de sair da engenharia de mecânica, não tem know-how, não sabe fazer e não é humilde para querer aprender. E eu queria só colocar aqui, já que nós estamos falando de pessoas de 100 anos, um arquiteto bem simplesinho, assim, sabe? Uma pessoa bem humilde, começou de baixo ali, quase não teve oportunidade na vida. O nome dele é chamado Oscar Niemeyer. Ele fez uma faculdade e foi procurar um emprego, como todo mundo. Foi na prefeitura de Belo Horizonte, bateu na porta, se apresentou. Falou assim, olha, eu queria estagiar aqui nessa prefeitura. E pretensão salarial? Não, não quero ganhar nada. Quê? Não, não quero ganhar nada. Eu quero só estagiar, eu quero aprender. E tinha outro prefeito, um prefeito muito simplesinho também, quase ninguém conhece, que não teve representatividade no Brasil depois, chamado Juscelino Kubitschek. Ele pegou, né, e viu esse jovem com vontade. Falou assim, ó, fazer o seguinte, eu preciso bolar aqui uma arquitetura, eu gostaria que você desenhasse para mim algo para eu colocar na Pampulha. Aí ele desenhou a Pampulha. Ele tem um histórico. Quando esse prefeito saiu e se tornou presidente, adivinha onde ele foi procurar o arquiteto para fazer Brasília? Aquele que mostrou resultado. Então não espere que o universo vai conspirar a seu favor se você não der um primeiro passo. Se você não for humilde em mostrar resultados. As pessoas agora não estão mais interessadas em contratar sua mão de obra, ocupar um espaço. Lembre-se, antigamente, era comum os empresários dizer o seguinte, olha, a minha empresa é fantástica, meu funcionário faz hora extra. Hoje, se você falar que está fazendo hora extra, você é vagabundo, porque é para você ter que fazer dentro das 8 horas que você tem. Se você não fez, é porque alguma coisa está errada. Está errado no método de processo, está errado no setup, na troca de ferramenta, está errado no just in time. Então veja que as coisas mudaram, o pensamento mudou. Antigamente os pais pagavam para o filho aprender. Ó, fica aí, eu estou deixando ele para ele aprender uma profissão. Hoje os pais estão um pouco se lixando. E o pior é que acaba caindo tudo isso na nossa empresa. E a gente não tem mão de obra, a gente não tem pessoas capacitadas para trabalhar. Por isso que eu digo, tem vaga para patrão. Toda empresa quer colocar você num cargo melhor. Quem é professor quer colocar você na área de coordenador. E depois logo diretor. Quem é profissional num setor, a empresa até quer. Só que você tem que justificar por quê. Né? E você tem que sempre ser aquele profissional que desafia os seus próprios limites. Muito bem. Então vamos lá. Eu gostaria de contar um caso para vocês para justificar onde é que nós estamos errando. Eu quero sinceridade de vocês agora no Polo, hein? Olha, me disseram que o pessoal do Polo é um pessoal sincero, íntegro, não mente. Ó, e você que está em casa também não foge disso não. Então vamos lá. Eu gostaria de saber, você vai levantar a mão aí no seu Polo.
Se você já ficou bêbado de ficar trançando as pernas, já encheu a cara. As mulheres não ficam bêbadas, ficam de pileque. Então as mulheres ficaram de pileque. Levanta a mão aí com sinceridade. Isso aí, bonito. Tudo bem. Imagine que você está numa cidade, você foi fazer uma excursão, foi viajar para outro lugar. E vocês foram aí para uma festa, encher, tomaram todas, e tiveram que voltar para um hotel. Esse é o hotel onde vocês estavam, esse hotel chique aí. E nesse hotel, nós temos ali, acho que a imagem não está passando na tela, está passando na tela, sim ou não? Né? Então, nesse hotel aí, tem 29 andares, básico, né? E quando vocês, ó querida, trançando as pernas, chegando no hotel, quando pisaram no saguão do hotel, acabou a luz. Vocês olharam um para o outro, começaram a rir, porque bêbado ri de tudo. Começaram a rir, pois é, como é que a gente vai fazer para subir? Ah, vamos contando piada um para o outro. Então vamos contando piada. E começaram a contar piada, e contaram piada, e contaram piada, e foram subindo. Olha a situação da escada. Né? Dá para chamar o Hugo, o Raul, dá para chamar tudo aí. E foram subindo, e uma felicidade toda, e foram subindo, nem sentiram o esforço. Aí quando chegaram na porta, chegou, tá faltando o último andar, bem último, beleza, então. Então conta uma bem curtinha pra gente acabar de chegar. Uma bem curtinha. Esquecemos a chave lá embaixo. Aí o outro que estava mais trevo, assim, e entramos num edifício errado, era o vizinho. Quantas pessoas não fazem isso com a sua vida? Não, porque tem que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque não sei, mas eu tenho que trabalhar, todo mundo trabalha, todo mundo tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Gente, a era do escravismo acabou, da escravidão acabou. E só surgiu empregado porque os senhores ali, os burgueses, não tinham para quem vender. Então vamos pagar os escravos, vamos dar salário para eles gastarem. Aí surgiu o empregado. Então, a era da escravidão acabou, você tem que ter sonho. Na verdade, a gente esquece dos nossos sonhos, em função de uma necessidade. Eu não digo que está errado, olha, Elias, você não conhece minha vida. Eu tive que trabalhar cedo, tive dificuldades, legal, mas dentro de você arde uma chama, dizendo, eu tenho um topo, eu tenho o meu lugar ao sol. Existe algo que eu não abro mão, eu quero fazer. De repente, naquele papel de caderno, até aquele papel de pão, que no café da manhã você anota ali, guarda, os seus projetos, os seus sonhos, o que você quer fazer, como quer fazer. Gente, você já nasceu para dar certo, você já nasceu com potencial. Vamos lembrar daquele bichinho? Quem disse que você não vai crescer? Quem disse que você não vai impor respeito aonde você está? Quem disse que você tem que ficar sempre de cabeça baixa? Quem foi que falou? Lembra aquela história do patinho feio que no fundo era um cisne? É que cisne é muito gay, né? Mas você é o tipo de pessoa que já nasceu para dar certo. Você já nasceu para dar certo. 5 perguntas que todos nós devemos responder. Você tem que ter essas perguntas, bate pronto. Como se fosse aquela coisa decorada, aquela tabuada que você decorou. Oh, meu Deus, aquela tabuada que pediu para você decorar. Tem que estar decorado na sua mente. Primeira pergunta. Quem sou eu? Isso te remete à identidade. Se você não sabe quem é você, você vai ser tratado como qualquer um. Como mais um. Então, nós não falamos que assim, o chão de fábrica, eu tenho até um asco sobre esse tipo de comentário. Né? O chão de fábrica é onde só tem os mais um, né? Que não tinha nada para fazer, não tem uma profissão, quero ser auxiliar de produção. Existe um cargo, um salário, a sua responsabilidade, a sua atividade, mas é a massa, né? Dentro daquela pirâmide é a massa. E quantas pessoas estão ali, estão estudando, mas não adianta estudar se você não tiver uma visão. É a mesma coisa, não adianta comprar uma passagem se você não souber para onde. Não adianta você fazer um turismo por uma cidade se você não tem o mínimo de interesse naquela cidade. Então é necessário você reestabelecer a sua visão. Tem muita gente tateando, sendo que podia andar em passos largos. Outra pergunta, de onde você veio? Né? De onde eu vim? Está ligado à fonte. Eu queria remeter novamente ao evolucionismo e ao criacionismo. Um diz que você veio do macaco, outro diz que você veio de Deus. Não entrando nos méritos aqui, porque a gente até se aprofundaria nessa questão, e ela é muito séria, porque a ciência precisa comprovar tanto um como o outro, e aí a gente estaria dialogando em cima disso, mas
Você está assistindo essa aula porque existe um disjuntor ligado na energia elétrica. Você está assistindo essa aula porque o seu computador, o polo onde você está, o seu notebook, está ligado numa tomada. Então, está ligado numa fonte. Da onde vem a sua energia? Há quem diga que a energia vem da família. Então, todos os meus valores vêm da minha família, vêm dos meus pais, vêm dos meus avós, vêm das pessoas em que eu herdei, que eu aprendi a gostar da história, eu admiro a história dos meus antepassados. Tem pessoas que não têm muita visão, né? Ah, eu não sei de onde eu vim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tô nem aí, né? Fazendo os jargões das músicas que nada mais refletem do que o nosso pensamento atual, do pensamento da população em geral. Então, você precisa saber de onde você veio, qual é a sua origem. Então, você pode decidir entre criacionismo e evolucionismo. Se você decidir o evolucionismo, é meio caótico, porque você não tem a quem se remeter. Você é apenas um ser que, quando você morrer, vai secar e acabou. Agora, se você parte para o criacionismo, é um pouco mais esperançoso, porque pelo menos tem-se a ideia de que você tem um pai. E esse pai responde ao seu clamor, responde muitas vezes ao seu diálogo, dependendo da crença de cada um, é claro. Existe um diálogo, existe um potencial, existe uma história, e que você não vai embora antes de você cumprir essa história. Então, a sua fonte determina a força que você tem para continuar a sua história. Por isso que muitas pessoas vivem murmurando, reclamando, dizendo, ah, minha vida está assim, minha vida está assada. Você chegou perto daquelas pessoas e falou assim, olha, eu não te conto, olha, surgiu mais essa. Cara, essa pessoa está perdendo tempo. E pessimismo é contagioso, tá? Pessimismo é contagioso. Então, fala para você, olha, eu vou ter que tomar água, eu vou ter que sair. Sai de perto, né? Então, identifica de onde você veio. Começa a pensar nisso, né? Independente da sua crença, da sua religião. Outra pergunta, por que eu estou aqui? Todos nós temos um propósito, né? E tudo que está na natureza tem um propósito. Por isso que ela está aqui. As árvores nos ajudam a respirar. O mar, né, nos ajuda a dar o alimento. Os rios nos dão a tão preciosa água. A terra germina as plantas para também nos dar o alimento. Então, tudo que existe na natureza cumpre uma função. Então, você não nasceu apenas para existir. Você nasceu com um potencial. Nós vamos destrinchar isso também. Você nasceu com um propósito de realização. Você nasceu com atividades a serem cumpridas. E tem algo no seu coração que você gostaria de fazer mesmo no feriado de sábado, dia santo. Tem algo no seu coração que você faria mesmo de graça, porque você gosta de fazer aquilo. E você muitas vezes chama isso de hobby. E na realidade é o seu sonho. É aquilo que você gostaria de viver disso. Você gostaria de trabalhar numa coisa em que não fosse um trabalho, fosse uma diversão, porque é a sua natureza. Na área industrial também se criou a ideia de que você não pode gostar daquilo que você trabalha. Nem sempre a gente trabalha naquilo que gosta. É verdade, enquanto está se aprendendo. Lembra daquelas fases de idade? Enquanto você está aprendendo. Agora, a partir do momento que você se apaixonou por alguma coisa e segue aquela linha, você paga o preço. Quantas vezes na hora que você se casou ou ficou noivo, vieram dificuldades, mas você tinha uma visão. Era aquilo que você queria para a sua vida. Então, o seu propósito, né, aqui nessa terra, na sua empresa, na sua casa, é único, é contribuir para o meio, né? E o que eu posso fazer dentro do leque de opções? Todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer ser dentista, todo mundo quer ser administrador, todo mundo quer ser, porque acha que dá dinheiro. Ou porque é bom, ou porque é aquilo. Poucos seguem o desejo de crescer, poucos seguem o desejo de ser mais do que já foi, de uma história, de desenvolver-se nessa história. É terrível isso. As pessoas se moldam muito às outras ou mudam uma economia, né? Se moldam essa economia. Então, descubra o seu potencial o mais cedo possível, para você não ficar tateando nesse mercado. Para onde estou indo? Talvez uma das respostas mais precisas. Volto ainda no criacionismo, evolucionismo. Se você acredita no evolucionismo, você crê nessa linha, ela dá uma outra visão mais sombria. Ah, morreu, acabou, morreu. E no criacionismo, muitos ainda creem na reencarnação, muitos creem na ressurreição, ou então creem ainda que vai se encontrar com o Criador. Então, é outra visão
que determina a sua história. Você tem mais ou menos motivação, mais ou menos harmonia, mais ou menos com a responsabilidade sobre o que você fala, o que você age, o que você vive e como você se relaciona. Então, o seu destino é tão importante quanto a sua identidade. Essas 5 perguntas têm que ser respondidas. Inclusive, vou partir para uma que me veio aqui. A Grace Lucy. Boa noite, Grace. Professor, falta um pouco de cobrança dos pais ou as pessoas pensam mais em se divertir e deixar para se profissionalizar mais para frente, achando que o tempo espera? Eu costumo dizer que o pessoal aqui do EAD é fantástico. Esses alunos fazem uma pergunta, e você que está quieto aí está perdendo a oportunidade de nos mostrar as pérolas que tem dentro da sua mente. Não falta um pouco, falta total cobrança. As crianças hoje são largadas, o exemplo que eu lhe dei hoje. Muita gente acha que cria filho, não, cria bicho. Porque você já viu quando você cria o seu cachorro? Tem muito cachorro que é muito mais bem tratado que filho. Tem muito cachorro que vai para pet shop, tem shampoo, tem televisão só para ele, tem caminha. E às vezes o filho tem lá aquelas coisas dele, de repente precisa de um tênis, precisa de alguma coisa. E o pai, assim, se vira, agora não tem tempo, agora não é assim, agora não é assado. Quando você vai, eu gostaria de convidar cada um de vocês que estão me assistindo a ser ousado. Ministre uma palestra sobre um assunto que você acredita nas escolas de ensino médio. As diretoras estão amando a sua ajuda. Elas estão esperando a sua ajuda. Porque eles não sabem como lidar com isso. Vá numa diretora e fala assim, olha, eu quero me colocar à disposição para dar um curso de liderança para os seus professores, para saber lidar com os seus sentimentos, com a pressão do dia a dia e ainda ensinar os jovens. Então, quando você fala com o jovem, ele quer ser cobrado. Olha que interessante. Ele espera ser cobrado. Ele espera que alguém fale para ele assim, você não vai sair hoje. Esse final de semana você já saiu demais. Eles querem ter essa pressão, porque isso chama-se zelo. E muitos pais acham que isso é pressão, porque os pais dele fizeram isso com ele, e ele não quer fazer com os filhos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se te passam uma receita de bolo onde vai farinha, você põe areia? O que vai acontecer se você pôr areia? Não vai ficar um bolo muito saudável para os dentes, pelo menos. Você vai mudar a receita do bolo. Não vai sair as pessoas que você esperava, não vai sair a geração que você esperava, porque mudou a receita. E a cada dia vem se mudando a receita ao longo do tempo. Então hoje nós temos uma sociedade menos responsável. Nós temos colaboradores menos responsáveis. Existem programas de reality que eu gosto de assistir muito, mesmo aqueles do exterior e aqui no Brasil, onde trata do ambiente profissional. É só você assistir. O quanto as pessoas estão imaturas. Elas não estão preparadas para desafio. E na hora que você tem uma oportunidade, não tem a pessoa para assumir. Então, Grace, respondendo a sua pergunta, não é que elas estão deixando de se profissionalizar mais tarde, não estão se preocupando com isso. Se você repreender um filho na escola, vem o pai falando que negócio é esse, porque você falou com meu filho desse jeito. E antigamente era o contrário. Se você chegasse em casa quietinho, de repente chegasse um bilhete, tu apanhava de novo. Existia muito mais pressão e responsabilidade com a educação dos filhos, não é? Muito bem, vamos lá. Perguntas abertas, esteja aí para você perguntar. Sobre os animais, agora é a hora também, já vai mandando alguma coisa, porque daí a gente já vai respondendo. E vamos falar um pouquinho do seu cérebro. Tem muita gente que pensa que dentro do cérebro é só um músculo que arquiva documento. Ou só uma massa cinzenta. No seu cérebro existe um sistema fantástico de armazenamento e execução de informações. E essas informações interferem diretamente e grandemente na sua história, grandemente na sua vida. PNL significa Programação Neurolinguística. Muitos de vocês ou já fizeram algum curso, ou já ouviram falar, já acessaram na internet, pegaram algumas informações. Programação Neurolinguística significa que o seu cérebro ele é programado através de comunicação, de uma linguística. E são de 3 formas linguísticas. A linguagem corporal, que é representada pela visual, a linguagem auditiva e a linguagem emocional. E nisso também se aprofundam os temperamentos, que numa outra oportunidade nós vamos trabalhar também, desde que o EAD me chame novamente. Então, a partir do momento de como você recebe a informação, a partir do momento de como você sente o ambiente onde você vive e você trabalha,
E a partir do momento em que você vê as atitudes das pessoas, são programados o seu comportamento. É programado o seu comportamento. Eu sou uma pessoa que sou tímida, quase não faço, uma pessoa que tem dificuldade até para me expressar. E eu nasci em São Paulo. Eu nasci em São Caetano do Sul, eu sou paulista. E eu me criei, parte no Rio, parte em São Paulo, porque meu pai era um profissional que ele era chamado de uma empresa para outra. E uma das coisas que eu observei é que cada região tem a sua particularidade, existe uma cultura naquele lugar. Imagine dentro de cada empresa e cada casa, cada família. E quando eu me mudei para Santa Catarina, para o sul, eu visitei o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina eu aprendi uma lição que jamais esqueci. Uma vez eu ouvi de um alemão dizendo o seguinte: seus atos falam tão altos que eu não consigo ouvir o que você fala. Eu falei, eita, está na hora de ficar quieto, está na hora de ouvir mais. Então, as nossas atitudes falam muito alto. Então, por exemplo, quando você quer corrigir o seu filho, não tem como você pegar e corrigi-lo com palavras se essas atitudes estão falando mais alto que você. Não tem como uma empresa corrigir os seus colaboradores se as atitudes do líder, o cara que está lá no alvo, que é vidraça, está cometendo as atitudes bem de atrocidades assim. Então, é necessário que antes de nós fazermos um discurso, nós mudemos as nossas atitudes. Pensemos com profundidade nisso. A partir do momento que você decidiu ser líder, a partir do momento que você decidiu ser um empreendedor, a partir do momento que você decidiu ser pai ou mãe, começa a pensar, acabou sua liberdade. Agora você é uma pessoa pública, que todo o seu comportamento vai ser monitorado. Não tem os artistas que é monitorado pelo paparazzi, ele não pode fazer nada, não pode ir numa lanchonete, não pode... Não tem condições de fazer nada. O único que não é atazanado por isso é o Kaká, porque é de casa para o trabalho, os paparazzi reclamam. A PNL analisa as respostas do cérebro. Então, ou seja, já percebeu que todas as vezes que você diz o seguinte: olha, não esqueça o guarda-chuva, a pessoa esquece. Ou então assim, olha, não esqueça de me trazer aquele documento, a pessoa esquece. É a resposta do cérebro. Sabia que teu cérebro não aceita a palavra não? Ele entende o não como um desejo de superação. Então ele apaga ele. Então não esqueça. Praticamente não esqueça. Você quer mudar essa história? Então você vai ter que fazer uma reprogramação. Então você vai dizer, lembre de trazer o guarda-chuva. Lembre de trazer aquele documento. Vou anotar aqui para você lembrar. Traga aquele documento. Então você muda os seus hábitos a partir do momento que você entende como o cérebro se procede, como ele responde às afirmações. Então, de repente, na hora da gente se comunicar com nossos colaboradores, na hora de se comunicar com a nossa esposa, com nossos filhos, com o nosso marido, existe essa dificuldade, porque a gente está falando errado e as pessoas têm formas diferentes de se comunicar, Habilita a reprogramação de hábitos. Por que o gordo é gordo? Pode se perguntar por que o gordo é gordo? O gordo é gordo porque o prazer de comer é muito maior do que o medo de um ataque cardíaco. Por que a pessoa fuma? Porque na infância e juventude, olha o nosso aprendizado, a execução ali. Na juventude, ali na adolescência, ele quis mostrar para a turma que ele é o cara, é a menina. Então começaram a fumar para se socializar, para ser aceito. E um outro segredo do cérebro. Todo ser humano, ele só quer duas coisas, ser amado e ser aceito. E ele paga preços altos por isso. Por isso que existe a High Society, para ser aceito, E por isso que as pessoas pegam e compram carros caros, criam produtos totalmente caros para mostrar, eu posso. E eu sou aceito de uma maneira top de linha, vamos chamar assim, Então, essa pessoa que quer parar de fumar, por exemplo, para ela parar de fumar, ela vai ter que, primeiro, 21 dias deixar de fumar. E no lugar do cigarro, colocar algo que preencha aquilo ao qual ela fugia. Se de repente era uma dificuldade, ela não sabia lidar com a dificuldade, então ela tem que criar uma ferramenta. Tem que sair, passear, tomar água, fazer alguma coisa, gritar de repente, para sair da esfera de que, para resolver aquele problema, eu preciso do cigarro. Às vezes, muitas vezes, existe a questão também da obesidade em que a pessoa come por fuga. Está depressiva, come. Está feliz, come. Então é uma fuga. Não tem como se manifestar. E identifica padrões de pensamento. Se eu te contar uma história triste,
você vai ficar triste, logo você está chorando. Então, pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Se eu começar a te falar de empreendedorismo, de que você pode, que isso vai acontecer, você gera uma autoconfiança, logo você está pondo em prática. O problema é que o nosso universo aí fora, seja dentro de casa, seja fora de casa, ele é muito terrorista. Imagine que você aqui está enchendo o seu balão, está deixando o seu balão cheio, motivado. Quando você sai da porta para fora e você inicia a sua atividade de trabalho amanhã, quando iniciar a sua atividade, vem alguém e espeta o teu balão e estoura. Por quê? O seu sucesso incomoda. Porque as pessoas querem aquilo que você tem. E se não conseguir, não for compartilhado, ninguém tem. Eu não tenho, ninguém tem. Tem até chefe que pensa assim, prego que se destaca leva na cabeça, para ficar todo mundo igual, todo mundo padronizado. Então, para que se desgastar? Existe uma frase que diz o seguinte, eu não posso mudar o mundo nem as pessoas, mas eu posso mudar. Então, eu mudo, logo o mundo mudará. Vamos aqui para responder responder a pergunta do Wallace. Professor, e quem escolheu jacaré como segunda opção? Vou fazer uma pergunta para você, Wallace. Se esse jacaré estivesse numa lagoa, ou numa superfície, ou só a palavra jacaré, de que forma que ele apareceu na sua mente? Vamos correspondendo primeiro se ele apareceu numa lagoa. O jacaré é um animal pré-histórico. É um animal que ele tem poder, ele tem força, ele tem história, só que ele já se remete a uma história. Então você tem know-how, só que você está se sentindo limitado, quase que podado. Então, você já chegou, se chegou só o pensamento, você está chegando num estágio de procrastinação, ou seja, eu não vou me esforçar mais, não vou fazer mais, porque eu sei que não vai adiantar, então eu vou ficar nisso. Vou me sentir feliz nessa situação, vou me manter dessa forma. Se for uma lagoa, você já está vendo o perímetro onde você já está nesse estágio. Você até quer se empenhar, até quer fazer, mas já está se sentindo limitado. Então você está quase que meio que acuado. Você quer avançar, mas sabe que qualquer esforço que você vai fazer vai ser inútil. Né? Então você acaba mantendo e se reservando no direito de esperar as oportunidades virem, analisar cada situação. Tá? E se estiver numa superfície, está no meio do caminho, está num estágio. Todos são reversíveis, vai depender da visão que você tem e da forma que você quer reagir. Segunda opção é como você está se vendo, tá? Cláudio José, boa noite, Cláudio. De Betinha, estive em Belo Horizonte recentemente. Como você disse, professor, é uma questão geracional. Se os pais de hoje não ensinam, é bem provável que não tenham sido ensinados. Qual seria a solução para esse caso? Fantástica a sua pergunta. Sempre nesses casos é uma questão de consenso. Como muitas vezes os jovens, né, ainda estão naquela fase de aprendizado, cabe a eles chegar, pai, olha o que eu estou aprendendo na faculdade. Isso, isso e isso. Olha o que eu aprendi hoje. Isso, isso e isso. Vamos conversar. As pessoas estão dialogando muito pouco, né? As pessoas estão dialogando muito pouco. Elas não têm tempo para o filho, para a família. Elas não têm tempo para dialogar, para conversar. Elas não têm tempo para elas mesmas. Então sempre fica essa rotina, essa correria, esse corre-corre, vão para lá, vão para cá, e não tem troca de informação. É comum dizer assim que pau que nasce torto não tem mais jeito de desentortar, ou tipo assim, quem já nasceu assim, quem já tem... É difícil você desentortar uma pessoa que já está numa idade avançada e já tem as suas crenças formadas. Ou então tem aquela ideia assim, macaco velho não aprende truco novo. Mas é sempre interessante você mostrar o lado positivo. Volto a utilizar aquela frase. Não tente mudar sua sogra, não tente mudar seu sogro, não tente mudar seu cunhado, não tente mudar sua esposa ou seu marido. Mude você. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar. A partir do meu comportamento, a partir do meu exemplo, eu começo a gerar nas pessoas algo que elas querem. Você começa, sem querer, a liderar um movimento de mudança. Então, a partir disso, as pessoas vão, nossa, essa pessoa mudou. Olha, ele era assim e agora está assado. Poxa, eu também quero isso. Como é que você fez? Aí você diz o teu segredo. Beleza? Espero ter respondido, né? Vamos lá. Eu vou fazer essas perguntas, você vai ter um intervalo para analisar, discutir, né? E depois do intervalo a gente retorna. Então pegue papel e caneta. Pega papel e caneta de novo. Nós vamos agora testar essa ferramenta na sua mente. Porque o que a gente fala aqui tem que comprovar, né? Tem que provar isso. Então imagine uma estrada.
Descreva como você a vê. Essa estrada é sua, não precisa falar para os outros, escreve na sua folha. Não precisa também se estender, mas também não deixa muito monossilábico. É assim o assado. Descreve ela. Mais à frente, essa estrada tem uma curva. Nessa curva tem 3 anões. Alternativa A, você para e conversa. Alternativa B, só cumprimenta. Alternativa C, passa direto. Você tem uma estrada, você já descreveu, colocou a sua estrada, não precisa ter pressa. Mais à frente dessa estrada tem uma curva. Nessa curva tem 3 anões. Alternativa A, para e conversa. Alternativa B, só cumprimenta. A C, passa direto. Mais à frente tem um muro. Um muro. Só você está vendo esse muro. Ele está no posicionamento, na posição que você só está vendo. Então ele é individual. Alternativa A. Pula para ver o que tem lá. Dá uma olhadinha por cima. E segue seu caminho. Ou passa direto. A, B ou C. Pula para ver o que tem lá. Dá uma olhadinha por cima. Ou passa direto. Você vai anotando aí, vai anotando as respostas. Mais à frente tem uma chave. Descreva como você a vê. Descreve como você está vendo essa chave. Essa chave, lembra-se que também é sua. Não importa os detalhes, é o relato que está na sua mente. Mais à frente, há um bosque. Descreva como você vê esse bosque. Escreve ele. Como é que ele é? O que ele tem? O que ele contém? Dentro desse bosque, há um jarro. Descreva como é esse jarro, com todos os detalhes. Não precisa ser também muito rico, mas também não tão omisso. Descreva esse jarro. Saindo do bosque, há um lago. Então você descreveu o jarro, né, a forma, o desenho. E agora você vai descrever o lago. Tem um bosque. Como é que é esse lago? Né? Depois do bosque tem um lago. Como é que é esse lago? Mais à frente, nesse lago tem uma ponte. Tem uma ponte. 3 alternativas. Mergulha de cabeça, passa direto ou molha o pé. Mergulha de cabeça, passa direto ou molha o pé. A última questão aí, a última pergunta. Gostaria que você analisasse com carinho. Se você não precisasse trabalhar, por que você trabalharia? Responde ali, tal. Se eu não precisasse trabalhar, por que eu trabalharia? Beleza? Então, só para a gente revisando aqui, imagine uma estrada, descreva como ela é. Na estrada tem a curva, tem 3 anões. Você para e conversa, só cumprimenta ou passa direto. Mais à frente tem um muro, né? Você pula para ver o que tem lá, dá uma olhadinha por cima ou passa direto. Mais à frente tem uma chave, descreva como você está vendo ela. Mais à frente há um bosque, descreva como é esse bosque, com o máximo de detalhes, também não sendo omisso. Dentro do bosque tem um jarro, no meio do bosque, no canto do bosque, dentro do bosque tem um jarro. Saindo do bosque vai ter um lago, descreva como você está vendo esse lago, bem com detalhes. Neste lago tem uma ponte e 3 alternativas, mergulhe de cabeça, molhe o pé ou passa direto. Se vocês não precisassem trabalhar, por que trabalharia? Enquanto você responde, depois do intervalo a gente vai comentar, vou responder mais 2 perguntas assim. O Cláudio José. Um exemplo, há tempo teve concurso... Um exemplo, há pouco tempo teve concurso para oficial da Polícia do Paraná. Falei para um monte de jovens, nenhum fez o concurso, professor. Por que os jovens de hoje não estão nessa calamidade? Cláudio, fantástica a tua observação, você está contribuindo um monte para a minha aula. Simplesmente porque não tem pai cobrando. Não tem pai dando exemplo. Hoje, ser profissional é uma obrigação para sustentar. Lembra do Neandertal que precisava matar a caça para comer? Hoje as pessoas fazem assim, caça, volta para casa. Caça, volta para casa. Caça, volta para casa. Vai num parquinho, volta para casa. Vai. E às vezes vai para uma balada, vai para baile funk. Pensa um pouco. As pessoas não estão mais preocupadas com visão.
estão preocupados com o sustento. Por isso, todo mundo quer emprego. Faz sentido. Então, ninguém mais tem o sonho. Antigamente, eu acho que eu e você, a gente teve aquela oportunidade de ir para as escolas, conhecer, né, o ambiente de uma empresa. Então, tinha excursão, todo mundo pagava um tantinho ali, ou então a escola bancava a viagem. Então, vinha aquele recado para os pais: olha, eles vão lá para o cinema, eles vão para não sei aonde, eles vão visitar uma empresa. E você vai lá, visita e vislumbra aquele universo, assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Sabe por que hoje eu uso terno e gravata? Porque um dia, meu pai me levando para passear no Vale do Agabaú, e ali perto, ali tem a Bolsa de Valores. Eu olhei assim, eu vi aquele monte de executivos saindo, e falei assim: pai, o que é aquilo? Ah, aquilo ali é moça importante. Por isso que eles estão vestidos de terno e gravata. Eu falei: pai, eu quero ser assim. Se meu pai fosse daquelas pessoas, assim, sem noção, vamos chamar assim, falasse: filho, isso é coisa para rico, isso não é para você não. Vamos lá, vamos seguir em frente. Ele baixou, agachou assim e falou assim: filho, você estuda, você se esforça, que um dia você vai estar assim. Viu o que é uma comunicação? Como é que o cérebro entende? Porque a partir de uma visão, a pessoa se empolgou. E hoje as escolas não fazem mais isso, dá trabalho. Dá trabalho levar essa molecada para conhecer uma empresa. Dá trabalho para levar para conhecer uma oportunidade. Está aí, ó. Vamos nós dois aí montar uma ONG para levar os jovens a criar esse movimento de começar a restaurar valores. Excelente a sua pergunta. Antônio Cerezo de Betim. Como você disse, professor, é uma questão geracional. Acho que eu respondi essa pergunta já, né? Nós já respondemos essa pergunta. O Fábio Groschowski. Boa noite. Qual animal que é visto como negativo no mundo dos negócios? Olha que interessante. Não existe ponto negativo. Na PNL a gente não coloca como algo negativo, apenas um feedback, né? Apenas um feedback, porque todos os animais cumprem uma função. Tem gente que acha que burro seria uma coisa horrível, mas o burro é aquele tipo de pessoa tão cumpridora, é que você delega uma atividade para ela e ela pode executar, que ela se torna teimosa. Você disse uma coisa, ela não quer mudar mais, porque um dia você disse que era assim e ele não altera. Mas é um cumpridor, exerce com força, tanto que você, para andar em determinados caminhos, não dá para ir de cavalo. O cavalo chega a ser até elegante, o burro é que aguenta. Né? Ele tem essa visão e as pessoas pejoram muito a imagem dos animais. Cobra, rato, porco, todos eles têm uma visão e uma análise. Então, você que está com dúvida, assim, de repente, aproveita que a internet, as pessoas não estão te vendo. Pergunta que a gente responde, tá? Andréia Rosas. É muito florida essa menina. Professor, é muito interessante essa palestra, sinto cada palavra. Poxa, que legal, você é uma pessoa emotiva, né? Pois relembro cada momento da minha vida até aqui. O senhor concorda que as escolas deveriam encaixar no conteúdo esses tipos de aula para que todos tivessem mais consciência do que realmente querem? Vocês são fantásticos, esses alunos. Oh, meus alunos, são fantásticos. Para explicar para vocês, existia uma matéria chamada OSPB, Organização Política e Social do Brasil, e Educação Moral e Cívica, até tinha essa matéria, até tinha. O problema é que povo culto é difícil manipular, e a política é necessária, porém ela tem sido manchada pela politicagem. Eu não me manifesto, você não se manifesta. Então, aquele que já é espertinho, fala assim, já que ninguém se manifesta, então eu vou lá e tomo a iniciativa e faço. Né? Então, lembra aquela frase que nós falamos no início dessa palestra? Eu não posso mudar o que eu tolero. Se a gente tolera tanta corrupção, se a gente tolera tanto problema e não faz nada para mudar, o que a gente pode esperar para os próximos 5 anos? Fica essa pergunta e traga a resposta ali do teste que a gente fez depois do intervalo. Eu sei que vocês estão curiosos aí, a gente passa para vocês. Gente, até depois do intervalo.